Todos nós, onde quer que você esteja, podemos ganhar algum dinheiro com as 10 seleções africanas agora no Mundial 2026. Marrocos, Tunísia, Egito, Algéria, Senegal, Costa do Marfim, Gana, África do Sul, República Democrática do Congo e Cabo Verde, estas duas últimas seleções, pela primeira vez, estão no Mundial 2026. Nenhuma seleção africana, historicamente, já ganhou algum Mundial, mas nós podemos chegar aos oitavos de final, quartos de final, semifinais e na final. Podemos, porque não é fácil. Futebol não é sobre sorte, muito menos sobre feitiço. Futebol é sobre formação. E equipas fortes como Senegal, Camarões, Marrocos poderão ser o Ghana, poderão ser claramente as nossas esperanças. Se olharmos para a África, veremos que estamos em presença de uma população jovem em alto crescimento, consumo digital em alto crescimento, consumo de conteúdos desportivos inegavelmente um dos maiores a nível do mundo. E, claramente, isso gera como boom ativo a procura massiva por assinaturas de televisão online ou streaming com acesso aos jogos do Mundial, uma busca massiva pelos serviços de pagamento digital ou as fintechs, e em África temos a M-Pesa como grande destaque. Este número de seleções fará com que muitas empresas africanas comecem a apostar no patrocínio aos jogadores africanos, às seleções africanas, patrocínio à FIFA. A indústria de venda, revenda, produção de equipamentos em África pode claramente explodir. Quem já vende os equipamentos poderá vender mais. Quem produz hoje tem de se preparar porque a demanda será maior. Aumentarão indiscutivelmente conteúdos desportivos e aqui os youtubers, os blogs, o Instagram, os tiktokers têm um pedaço de receita em função dos seus conteúdos voltados ao Campeonato Mundial de Futebol 2026, é só ali apertar bem no SEO. Influenciadores que falaram e promoveram o desporto, gestores de redes sociais dos jogadores e das equipes, das seleções, inclusive agências de marketing também. O gestor de anúncios ou gestores de tráfego poderão aqui anunciar produtos voltados à indústria desportiva, como equipamentos, bonés, chuteiras, alimentos, bilhetes dos próximos jogos. Por isso, as fintechs africanas e estrangeiras poderão acompanhar todo o processo do Mundial, porque todos os dias, todos os segundos haverá alguma compra, algum pagamento online. As empresas voltadas a jogos de aposta poderão fazer mais dinheiro, alguns sortudos hão de ganhar também e alguns azarados também hão de perder muito dinheiro e insistirão em jogar, continuarão a perder, e assim como também alguns insistirão a jogar, continuarão a ganhar. Portanto, se você crê na sorte, jogue. Se você está com dúvida, não jogues. Mais que o Mundial vai fazer com que as empresas de apostas possam aumentar os anúncios, fazerem claramente muito dinheiro para elas próprias, também para os azarados e sortudos. E se olharmos para a África, onde existe grande índice de desemprego, onde a aposta costuma ser cada vez mais fonte de receita para alguns jovens, algumas famílias, claramente vai ser um mercado que vai explodir durante o Mundial 2026 com as 10 seleções africanas presentes. Logo, você que tem uma empresa de jogos, aumenta ali a robustez do sistema porque não vai aguentar os imensos pedidos que hão de se fazer. Aumentarão também sites pirateados a venderem assinaturas para jogos mundial via online. Cada vez mais vão surgindo sites que vão pirateando filmes, documentários, séries, jogos da FIFA e não só. E também vai aumentar esse número de sites que hão de vender jogos pirateados, mas jogos reais, só que por outras vias, e também aumentarão compradores porque entre pagar 10 dólares, 10 euros, 5 mil kwanzas a uma empresa de streaming, eu vou pagar claramente aquele site que me cobra 1 ou 50 cêntimos. Existem alguns riscos e muito fortes, mas não vou falar deles antes de lembrar que é importante você, meu chefe, colocar like neste vídeo, subscrever e partilhar, para que este vídeo aqui se entregue a muito mais pessoas, o canal continue a crescer e eu claramente estar motivado para continuar aqui a gravar diferentes tópicos. Portanto, por favor, faz like, não perdes nada, eu ganho muito, é apenas um segundo da tua vida, like, uma visualização, um like, ficarei muito contente com essa sua contribuição. Faz like, meu irmão, porque eu podia estar aqui a pedir para você comprar os meus livros, são caros, dizem alguns,
ou então para comprar os meus cursos, que são caros, me dizem alguns, ou então para vir para a minha comunidade, ou então para a Cérebros Experience, lá onde você e eu conversamos durante 1 hora e claramente você paga de acordo o tema que levantas. Desde economia, finanças, literatura e outros temas que você acredita, Joaquim, ter certo domínio. O primeiro risco tem a ver com a perda massiva dos patrocínios e do investimento, se, por exemplo, as seleções africanas forem eliminadas logo nos primeiros jogos. Se nós não conseguirmos ir pelo menos aos oitavos de finais. Claro, quem investe pesado nessa indústria também acaba por perder dinheiro, porque quanto mais cedo sai o jogador que eu estou a patrocinar, a equipa que eu estou a patrocinar, bem mais cedo eu perco claramente os rendimentos. Portanto, seleções africanas, nós queremos ganhar dinheiro, e se nós ganharmos, vocês também ganharão muito dinheiro. Portanto, fiquem ali para pelo menos aos quartos de finais. Sabemos muito bem que a história nos diz que as seleções africanas nunca ganharam mundiais, e entende-se porque o futebol não é sobre sorte, o futebol é sobre estudar, sobre treinar, sobre investimento, sobre entregar-se com alma, espírito, dinheiro, formação, sabedoria, cérebro, corpo e tudo mais. Se futebol fosse sorte, se fosse feitiço, nós tínhamos ganho vários mundiais, mas futebol não é sobre isso. É sobre aquele que mais investe tempo, dinheiro, formação, conhecimento no desporto. Futebol, há muito tempo que deixou de ser só talento, só sorte, tornou-se claramente uma indústria, uma academia, uma escola onde ganha aquele que mais investir dinheiro, tempo, claramente esforço. Outro risco que é o mais perigoso tem a ver com a ausência da África em investir na indústria do desporto. Se, por exemplo, as equipas africanas que ali forem, todas elas forem patrocinadas, ou seja, os nossos equipamentos forem produzidos na Europa. E se usamos os equipamentos de marcas, aquelas que já conhecemos, Nike, Puma, Adidas, nós não criarmos as nossas marcas, estamparmos nesses jogos do Mundial. Se nós não criamos as nossas marcas para serem vistas pelo resto do mundo nesses jogos, usamos as mesmas marcas que já existem, não criarmos indústria de desportos, ou então financiarmos as indústrias que já existem em África que produzem equipamentos, chuteiras, medicamentos, comida, todo esse pipi voltado à indústria do desporto. Se nós não investimos na indústria do desporto, vamos fazer o quê? Consumir aquilo que já produzem no estrangeiro, usar as suas marcas, vamos robustecer aquelas economias e nós vamos continuar no mesmo diapasão. Esta oportunidade para que, não é para criar novas empresas, novas indústrias, não, já existem em África. Só que estão em poucas escalas. Assim como também as fintechs, pagamentos existem, os que produzem equipamentos existem, comida existem, medicamentos existem, os geles existem, as empresas de publicidade existem, os gestores de tráfego existem, tudo existe em África. Só precisam de aumentar a escala. Portanto, não nos preocupemos em criar outras coisas. Vamos investir nas que já têm, colocarmos ali o nosso capital, o nosso esforço, o nosso conhecimento e produzirmos mais. Não há marcas, criamos as marcas. Marca cria-se, marca faz-se, como a Red Bull faz muito bem a sua marca. Até muitas pessoas pensam que a Red Bull é uma empresa de bebidas, mas por detrás dela, claramente, percebe-se muito bem que é uma empresa de marketing mais do que de bebida. Vamos sim criar uma marca com a estrutura que nós já temos. Ou seja, a Red Bull tem a estratégia de divulgação e pega uma fábrica que produz bebidas energéticas e paga pela patente e trabalha naquilo que é muito bom. Nós somos muito bons em alguma coisa, eu sou jogador de futebol, eu tenho uma equipa, eu sou empresário, sou muito bom em alguma coisa, sei que na economia existe alguém que está a produzir várias marcas, várias brands, conheço um cérebro que produz marcas para anunciar publicidade, ok, eu com o meu capital não vou criar outra marca, eu vou naquele que já tem uma marca que eu já conheço, é muito pequena, vou investir ali. Porque às vezes perdemos muito tempo com muito ego, tem que ser eu a criar, não faças isso. Estamos numa janela muito curta para começarmos claramente a colocar bilhões e também fazermos com que esses bilhões se multipliquem. O grande risco é sairmos muito cedo e se nós não desenvolvermos a indústria africana. Temos muitos estádios, foram construídos para grandes campos, para vários grandes campeonatos. Acabaram os campeonatos, os jogos estão em completos estados de abandono. Por quê? Porque a estratégia não era de fazer com que a indústria funcione, apenas para vender um serviço num dia, numa hora e acabou. E se a África não começar a olhar o futebol como sendo uma indústria, vamos ver as 10 seleções a exibirem a Puma, a Adidas, a Nike, a usarem equipamentos produzidos na China, na Índia, na Alemanha, no Japão,
e em África, 0. Qual você acha a seleção africana que mais vai distante nesse campeonato do mundo? Porque esta seleção que for mais distante é aquela também que vai fazer muito mais dinheiro para o seu país, para os seus jogadores, e claramente para os clubes pelos quais esses jogadores atuam. Espero teres encontrado neste vídeo alguma oportunidade de negócio. Falamos aqui como é que os big money podem investir nessa indústria, como é que os, não vou dizer nem humanos, mas os empty pockets, não têm dinheiro nenhum, também podem investir, ganhar dinheiro com o Mundial 2026, onde temos 10 seleções africanas. Faz um like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo e que Deus abençoe como sempre. Amém.